Muita gente acha o louva-a-Deus um inseto encantador, com uma aparência imponente, postura firme, movimentos refinados e olhos enormes que chamam a atenção. Mas o que essas pessoas talvez não saibam é que por trás dessa imagem quase mística existe um lado surpreendente e um tanto assustador desse animal que habita os nossos jardins. Na cultura chinesa, o louva-a-Deus é até reverenciado, sendo fonte de inspiração para estilos de combate em artes marciais como o Kung Fu. Mas você já se perguntou como um inseto tão pequeno consegue intimidar até as cobras, que são vistas como predadoras ferozes no mundo animal? É exatamente sobre isso que vamos falar agora. Prepare-se para entender por que algumas serpentes preferem manter distância desse predador implacável. Esse inseto, que normalmente mede cerca de 10 centímetros, ganhou o nome louva-a-Deus pela forma como posiciona suas patas dianteiras, parecendo estar em oração. Mas não se deixe enganar pela aparência pacífica. Ele está longe de ser um ser inofensivo. Na verdade, trata-se de um dos caçadores mais ferozes entre os insetos. Mesmo pequeno, é capaz de causar pavor em presas bem maiores, incluindo serpentes. Apesar de ser parente das baratas, sua reputação é muito mais ameaçadora. O louva-a-Deus é um carnívoro nato. E não é apenas isso que o torna tão assustador. Ele está entre os predadores mais agressivos do reino dos insetos e o mais impressionante. É dotado de uma inteligência e estratégia que o colocam em um nível surpreendente. Ele é especialista em capturar presas muito maiores do que ele. Além de outros insetos, ele já foi flagrado caçando pequenos répteis, mamíferos e até pássaros como o beija-flor. Há diversos registros documentados de beija-flores que se tornaram refeição de um louva-a-Deus. Algo que surpreendeu até biólogos experientes. A cena é impactante, um simples inseto dominando e devorando um animal alado, rápido e arisco. E não para por aí. O louva-a-Deus também já foi observado pescando. Sim, pescando! Algumas espécies desenvolveram a habilidade de capturar pequenos peixes, o que mostra que ele é capaz de aprender novos métodos de caça de forma extremamente eficiente. Isso demonstra o quanto esse inseto é adaptável. Mesmo que os peixes não façam parte da sua alimentação habitual, ele consegue entender os movimentos e padrões dessas presas e ajustar sua abordagem para capturá-los com precisão. Estamos falando de um predador altamente observador, que calcula cada passo, com uma precisão quase cirúrgica. Não por acaso, sua evolução ao longo do tempo tem aprimorado seus sentidos e habilidades físicas. A cabeça do louva-a-Deus tem mobilidade suficiente para girar 180 graus, permitindo que ele observe o ambiente ao redor sem precisar mover o corpo. Suas patas dianteiras são incrivelmente rápidas e fortes, adaptadas para agarrar e prender suas presas sem chances de fuga. E sua visão é tão aguçada que consegue identificar presas a longa distância, mesmo quando estão parcialmente camufladas no ambiente. Quando chega a hora do ataque, ele prefere a emboscada. Fica imóvel, paciente, esperando o momento perfeito para pular e surpreender sua vítima. E se por algum motivo ele não conseguir se esconder, não tem problema. Ele pode correr ou até voar para perseguir o alvo. Essa capacidade faz com que o louva-a-Deus seja um excelente controlador de pragas. Muitos jardineiros e agricultores o consideram um aliado valioso, pois ele ajuda a manter o equilíbrio natural, eliminando insetos indesejados. Mas o comportamento agressivo do louva-a-Deus vai além da caça. Até mesmo o momento da reprodução é marcado por violência. Durante o acasalamento, é comum a fêmea devorar o macho, começando pela cabeça, enquanto o ato ainda está acontecendo.
Os cientistas ainda não têm uma explicação definitiva para esse comportamento, mas acreditam que isso pode fornecer à fêmea os nutrientes necessários para garantir a sobrevivência da próxima geração. E agora você deve estar começando a entender por que até as cobras preferem manter distância desse pequeno guerreiro. Apesar de toda a sua agilidade e força, as serpentes sabem que não é prudente subestimar um inimigo com tantas cartas na manga. Há registros de louva-a-Deus atacando e matando cobras para se alimentar. Pode parecer improvável, mas esses confrontos já foram observados em ambiente natural. E acredite, muitas vezes o louva-a-Deus sai vitorioso. Mesmo com seu tamanho modesto, ele é capaz de enfrentar animais maiores e sair por cima. Sua força está nas patas dianteiras, que funcionam como verdadeiras armadilhas. Uma vez que a presa está presa ali, escapar é praticamente impossível. E o mais curioso é que ele não desiste da luta mesmo quando está em desvantagem. Existem casos documentados em que o louva-a-Deus, mesmo sendo atacado, consegue virar o jogo e devorar seu predador. Já houve registros de répteis tentando fazer dele uma refeição e acabando devorados no processo. Se for engolido parcialmente, o louva-a-Deus pode usar suas patas para forçar a abertura da boca do predador e revidar. Isso pode fazer com que o animal o cuspa, permitindo que ele contra-ataque ou fuja. É uma verdadeira quebra nas regras da cadeia alimentar. Claro que ele também tem seus inimigos naturais. Em casos raros, pode ser derrotado por grupos organizados de outros insetos, como abelhas enfurecidas. Mas, mesmo nessas situações, é necessário um esforço coletivo de vários inimigos para vencê-lo. Um só não costuma dar conta. Depois de conhecer todas essas capacidades, não é surpresa que as cobras evitem ao máximo cruzar o caminho de um louva-a-Deus. Apesar da diferença de tamanho, elas parecem saber que não tem muita vantagem em uma briga com esse predador tão determinado. E aí? Você imaginava que um inseto tão pequeno pudesse causar tanto medo em animais tão imponentes quanto as cobras? É incrível pensar que uma criatura com aparência frágil esconde um comportamento tão letal. Se você achou isso tudo tão impressionante quanto a gente, compartilhe sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.